Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Que Deus te abençoe nessa noite, é um prazer receber você e sua família aqui mais uma vez. A você que nos visita, que o Senhor te abençoe. Você não está aqui hoje à noite à toa não, Deus tem um plano na sua vida, creia nisso em nome de Jesus. Que o Senhor possa continuar falando ao nosso coração. Os irmãos sabem o significado da palavra frustração? Sim? O guri é esperto a fazer o quê, né? Frustração, segundo o dicionário, é aquele sentimento, aquele estado que se apodera de nós quando algo que nós esperávamos não acontece. Isso é frustração. Você só se frustra quando você espera que algo aconteça e aquilo não acontece ou acontece de uma maneira que você não gostaria que acontecesse. Para ilustrar isso aí, frustração é quando seu time precisa ganhar para passar de fase e ele está ganhando até os 44 do segundo tempo. E aí aos 45 o outro time empata e você fala assim, glória a Deus, o Senhor faz tudo certo, não é? Aquilo é uma frustração. Frustração é você torcer para o São Paulo, isso é frustração, não é? Então você está comigo nesse barco. Frustração é um sentimento, um estado ao qual cada um de nós passa em menor ou em maior proporção ao longo da vida, mas o fato é que todos nós passamos, porque é ponto pacífico que todos nós desejamos alguma coisa, e também é ponto pacífico que nem tudo sai como a gente deseja. Então volta e meia a gente vai acabar se frustrando. Frustração é o que eu vivi nas minhas primeiras férias com a minha esposa, né? A gente tinha casado no meio do ano, e aí janeirão, vamos tirar férias, 1º de janeiro, carro 1.0, 2 portas, sem ar, aquele, não é? Vamos para a praia, né? Abastece, e a gente, né, tinha menos dinheiro do que tem hoje, e a gente falou, vamos para o litoral mais barato, e a gente foi para Ubatuba. O Caraguatatuba? Uma dessas tubas aí, foi Ubatuba. E aí a gente desceu, chegamos na praia, e aí a gente descobriu por que Ubatuba leva uma fama, que você já foi para lá, você sabe qual é, que é chamado de Uba-chuva. Meus irmãos, assim, cara, você tira férias, entendeu? Você economiza, você vê naqueles filmes, né? O casal tira férias, vai na praia, deita no sol, não é assim, óculos escuros? 4 dias de chuva incessante, a gente pagando hotel para ficar trancado dentro do hotel. Se eu não conhecesse a Bíblia e não lesse que estava lá que o Senhor não ia mais destruir o mundo com água, eu falava, é o dilúvio de novo, não é? Está chegando, não é possível, chovia, e aí a minha esposa fez contato com o pai dela, ele falou assim, olha, eu tenho um amigo que tem um apartamento em Praia Grande, mais ao sul, né, de São Paulo, e disse assim, lá não está chovendo. Falei, vamos embora, botamos as coisas no carro, e entramos no carro, aquela chuva, no meio da estrada assim, irmãos, o sol abriu, louvado seja o Senhor Jesus, abriu o sol, e eu me lembro até hoje, a gente estava passando assim, à nossa esquerda tinha uma praia chamada Praia Bonfim, né? Praia Bonfim. Falei, é de Deus, é igual o sobrenome da minha esposa, é o Senhor movendo as águas. Demos seta, entramos, irmãos, parecia, pobre é um trem, né? Descemos do carro, já fui tirando o tênis assim e tal, e eu sou branco. E aí a Flávia atrás de mim assim, amor, passa o protetor, pelo amor de Deus, né? Assim, não, e eu lembro que eu fiz assim no protetor, e pulamos para a água, aqueles farofagem total. Passamos ali umas horas, porque a gente ia indo para as férias, a gente tinha 7, 8 dias de férias, beleza, tocamos, chegamos em Praia Grande, irmãos, à noite, quando eu fui tirar a camiseta, né? Então assim, tirei a camiseta, tinha 2 mãos brancas assim em mim, estou mentindo, amor, eu estou aumentando, o resto era assim, ó, até a orelha eu queimei, irmãos, até aqui dentro da orelha, assim, ó. Moral da história, eu peguei 4 dias de chuva, me queimei num dia de sol, os outros 4 dias fez um sol de rachar em Praia Grande, e eu debaixo do guarda-sol com um bonezinho assim, ó. Não podia nem, liga o ventilador, pelo amor de Deus, sabe aquele? Então isso é frustração, isso é o significado de frustração. Eu não sei se você chegou aqui hoje à noite frustrado, eu não sei se você está em vias de se tornar frustrado com alguma coisa. O fato é que hoje, as pessoas sempre se frustraram ao longo da história, mas parece que hoje a coisa se asseverou. As pessoas estão mais frustradas com a família, as pessoas estão mais desacreditadas no casamento,
As pessoas estão mais frustradas, decepcionadas umas com as outras, né? Os relacionamentos estão mais voláteis, mais volúveis, a gente está desfazendo amizades com muita facilidade. As pessoas estão frustradas inclusive com Deus. Não é raro você encontrar uma pessoa que está ficando pelo caminho, e aí você vai perguntar o que aconteceu. Ela está frustrada com Deus. Ela tinha algo que ela queria que acontecesse, e ela se frustrou, e por causa daquela frustração ela simplesmente deixou o caminho. Pensando sobre isso, e mais ou menos nesse contexto, Jesus um dia contou uma parábola para os seus discípulos, que é a parábola que está em Mateus capítulo número 20, você pode abrir a sua Bíblia por gentileza. E em Mateus capítulo número 20, Jesus contou uma das parábolas para mim, das mais importantes do questão da teologia da graça, mas das mais difíceis de se falar, das mais difíceis de se pregar. Mas Mateus capítulo número 20, a partir do versículo de número 1, a parábola que Jesus contou. Por que Jesus contou essa parábola? Porque os discípulos estavam perto de começar a se frustrar com Jesus, não com Jesus pessoa, mas com os desejos que eles tinham com relação a Jesus, porque frustração é quando algo que eu desejo não sai como eu espero. Estão comigo? Então os discípulos olhavam para Jesus e diziam assim: Jesus, o Senhor tem que ser um chefe poderoso, vai nos libertar do domínio romano. E ele dizia assim: não, gente, eu não sou um chefe, eu sou um cordeiro. E eles diziam: não, então o Senhor tem que se impor, o Senhor tem que dizer que é rei mesmo. E eles diziam: não, vamos embora. E aliás, nem contem os milagres que a gente tem feito para ninguém. Os discípulos diziam: o Senhor tem que fazer sinais para essa geração, faz sinais no céu para eles saberem que Tu és o Filho de Deus. E ele disse assim: eu não vou fazer sinal nenhum, o único sinal que eu vou dar para essa geração incrédula é o sinal de Jonas, que tal qual ficou 3 dias, né, no ventre de uma baleia, o Filho do Homem vai ficar 3 dias na terra, e é esse o sinal. Então, essa didática, esses desejos que os discípulos tinham com relação a Jesus, eles simplesmente não se cumpriam. Eles achavam, por exemplo, que uma boa cota de perdão diário era 7 vezes. Poxa, se nós perdoarmos 7 vezes, então a gente chegou lá. E Jesus dizia: pois eu digo para vocês, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então você fala assim: cara, a gente não dá uma dentro, não é possível, não é? Eles diziam assim: Senhor, então vamos fazer assim, o que nós vamos receber, porque nós deixamos tudo e te seguimos, não é assim? E aí Jesus manda uma frase antes de começar a parábola, Mateus 19:30, ele diz assim: o que vocês vão receber? Porque eles foram os primeiros. Estão comigo, irmãos? Estão comigo? Eles foram os primeiros. Aí Jesus vira para eles e diz assim: eu, porém, vos digo que os primeiros serão os últimos. Mano, é uma frustração atrás da outra. E aí Jesus resolve parar, fala assim: deixa eu contar uma história para vocês, deixa eu ensinar algo para tentar trabalhar essa frustração que está querendo se instalar no coração de vocês. Aí vem Mateus capítulo número 20, versículo número 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de uma casa, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha, e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da hora 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1ª, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia inteiro? Parece o Senhor falando com seu filho adolescente. Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide vós também à vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos. Começando por onde, irmãos? Pelos últimos e indo até os primeiros. Vindos da hora 1ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os
últimos. Então eu penso que Jesus conta essa história para, quem sabe, nos ajudar a gente não se frustrar no nosso relacionamento com Deus. Tem um livro antigo do Philip Yancey, um dos primeiros que eu li dele, chamado Decepcionado com Deus. Lê esse livro, é muito bom. O livro, ele trabalha ali 3 perguntas, né? Deus é injusto, Deus não ouve, Deus não se importa. São as 3 perguntas que ele trabalha, e ele faz uma análise na vida de Jó, um livro extraordinário, denso, pesado para ler, porque ele trabalha com aquelas coisas que ninguém às vezes tem coragem de falar. Leia Decepcionado com Deus. E eu penso que o Senhor Jesus está alertando o nosso coração sobre sinais que podem estar na nossa vida, ou conceitos que já estão aqui na nossa cabeça, que podem inclusive levar-nos a nos frustrar com Deus. Por isso, se eu fosse dar um tema para essa palavra de hoje à noite, seria frustrados com Deus. E quando eu dando uma olhada nesse texto, quando é que nós nos frustramos com Deus? Em primeiro lugar, nos frustramos quando achamos ou quando pensamos que Deus só é bom com os outros. A gente tende a se frustrar com Deus a partir do momento em que nós, em algum momento, estabelecemos esse conceito de que Deus, na verdade, só é bom com os outros. A gente tem essa ideia como se Deus tivesse 2 réguas na mão. Comigo é uma régua reta, justa, é tudo certo. Com o outro já é uma coisa mais assim, malemolente, já é uma coisa assim mais... Eu tenho a impressão de que se eu desviar o meu pé, vai cair um raio na minha cabeça, porque Deus comigo é ali, ó, na linha. O outro vai, faz o que quer e nada acontece. Às vezes a gente deixa crescer dentro de nós aquele sentimento igual do filho mais velho, da parábola do filho pródigo. Lembra? Quando o filho pródigo volta para casa, o pai faz uma festa. Estão comigo na história? O pai faz uma festa e o filho mais velho está onde? Lá fora. E aí ele vai falar com o filho, ele fala assim: poxa, eu estou aqui há tanto tempo, o senhor nunca matou um novilho para mim. Com ele festa, comigo a gente às vezes cai nessa cilada de achar que com o outro Deus faz festa e com a gente é só na pancada, é só no cajado. Quando a gente deixa crescer esse imaginário em nós, e aí a gente acaba adoecendo e a gente acaba se frustrando, porque esse pessoal que estava reclamando aqui, eles estão reclamando porque eles deixaram de receber algo? Sim ou não, irmãos? Sim ou não, na história que nós lemos? Por que eles começam a reclamar? Por que, meus irmãos? Eu não reclamo por aquilo que não aconteceu comigo, eu reclamo por aquilo que de bom aconteceu com o outro. Eu começo a reclamar, não é só por causa daquilo que eu recebi, eu estou reclamando por causa daquele monte que o outro recebeu, ou porque ele recebeu o mesmo que eu recebi, e eu não acho que ele tinha que recebido. Então, às vezes a gente frustra, não é porque eu estou mal, é porque o outro está bem. Não é assim, não é simplesmente o fato de eu estar mal, é o fato do outro estar bem. Então assim, pastor, o problema não é eu ter quase 30 anos e ainda não ter casado, o problema é que a minha amiga já casou, esse é o problema. Enquanto nós duas estávamos agarradas, né? Beleza, agora ela casou, não está certo, não é? Então o problema não é meu time quase ser rebaixado ano passado, o problema é o Corinthians ser campeão, esse é o maior problema. Cair, o Corinthians caiu, não tem problema. Então, é quando a gente acha que Deus só está sendo bom com o outro. O problema não é eu não ter dinheiro, aquele cara que eu não gosto, ele está indo bem. Não é só a minha empresa não está prosperando, a empresa do outro está dando certo. Não é eu ter começado antes e essas coisas não vão para mim, o outro que começou ontem, as coisas estão indo bem para ele. É quando a gente começa a criar esse imaginário de que Deus tem medidas diferentes, de que a bondade de Deus se derrama de maneira diferente na vida das pessoas. A pior visão de reino que a gente pode ter é quando a gente só enxerga aquilo que Deus faz na vida do outro, quando a gente perde a visão daquilo que Deus tem feito pela nossa vida. Aí eu quero te dizer que muitas vezes aquilo que você chama de injustiça, Deus chama de bondade. Não é isso que está aqui no texto? Aquilo que a gente chama de injustiça, Deus chama assim: eu quis ser bom. Deus chama de bondade, porque a frustração altera a maneira como a gente pensa a vida, a frustração altera as nossas atitudes. Tem gente que vou tentar falar isso com amor e com carinho, certo? Mas às vezes tem uma desilusão com uma pessoa e ela chuta Deus da vida, percebe? Ou seja uma desilusão relacional, seja uma desilusão de amizade, ou de namoro, ou de casamento, e pelas vias
N que existem, e aí mas foi uma coisa entre eles, e aí ele se frustra a tal ponto que ele chuta Deus da vida dele. Tamanha a proporção que uma frustração pode fazer na nossa vida, esfria na fé, porque teve um problema, sai da igreja, porque teve um problema com uma pessoa, ela teve problema com uma pessoa e ela abandona as outras 1000, é o tamanho que a frustração tem, o tipo de poder que a frustração tem no nosso coração de mudar às vezes a maneira como a gente lida com a vida, e às vezes quando a gente está frustrado, a gente tende a achar que eu já sabia mesmo, comigo nada dá certo, com os outros, se fosse fulano de tal, já ia estar de vento em popa, mas como é comigo, como eu sou azarado, ninguém me ama, ninguém me quer, ó vida, ó céus, lembra desse camarada, né? Então, e coitadismo com Deus não funciona, tá bom, irmãos? Funciona. Então, a gente achar que com os outros é tudo na graça, e com a gente sempre as coisas são difíceis. Acho que eu já contei essa história aqui, mas quero contá-la de novo. É a história de um rei, e esse rei tinha um servo muito fiel, e esse servo dele, esse súdito dele era servo de Deus, e ele vivia dizendo para o rei assim: rei, Deus é bom, em todo tempo, Deus é bom, e aquele rei ficava doido com ele por causa disso. Um dia, ele era o seu súdito mais próximo, o rei gostava muito de caçar, eles saíram para caçar, e no meio daquela caçada, uma fera avançou no rei, na mão do rei, assim, naquela briga para se soltar, o súdito acabou ajudando, mas a fera acabou conseguindo arrancar um dos dedos do rei, e o rei, bravo com aquilo tudo, falou: como é que esse seu Deus é bom e deixa o negócio desse acontecer comigo? E o súdito disse: meu rei, Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Ele ficou doido da vida, mandou prender aquele súdito com raiva dele, daquelas expressões que ele usava, armou outra equipe, passado um tempo, saiu para caçar de novo, e eles, a sua turma ali foi então, o rei foi então capturado por uma tribo que todos sabiam e todos temiam, porque eles prestavam sacrifícios humanos aos seus deuses, e eles, para a alegria deles, conseguiram capturar o rei, e eles foram preparar o rei para o sacrifício, né? Adornaram ele, colocaram tudo. Quando chegou o chefe daquela tribo, foi examinar ele para prestar o sacrifício, ele falou: não podemos sacrificar esse cara para o nosso Deus. Ele disse: por quê? Porque ele é imperfeito, está faltando um dedo. E aí, para surpresa do rei, soltaram ele voltou para o castelo. A primeira coisa que ele fez foi mandar soltar aquele súdito, deu um abraço nele e falou assim: rapaz, verdadeiramente eu vejo assim, Deus é bom. Mas eu queria te falar uma coisa assim: se esse seu Deus é tão bom, por que ele permitiu que você ficasse aqui preso injustamente? Ele disse assim: meu rei, eu sou o seu servo mais próximo, se eu tivesse nessa caçada com você, eu teria sido preso e eu teria sido sacrificado. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom, mesmo quando as coisas acontecem de uma maneira que eu não espero. Eu preciso continuar acreditando que Deus é bom. Hoje eu queria dizer para você, meu irmão, em nome de Jesus, se você está com algum nível de frustração com relação a Deus, Deus é bom. Eu posso te garantir que Deus é bom, porque a palavra do Senhor me diz em Salmo 118, versículo número 1, louvai ao Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. A palavra do Senhor diz em Romanos 2, versículo 4, porque você despreza a riqueza da sua bondade, a sua longanimidade, não ignore que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Eu te afirmo que Deus é bom, porque a Bíblia diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Eu te afirmo que Deus é bom, porque a Bíblia diz no Salmo 89, 33, jamais retirarei dele a minha bondade. Eu te afirmo que Deus é bom, porque o Salmo 23, versículo 6, a Bíblia diz: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Eu te afirmo que Deus é bom, porque o Salmo de número 34, versículos de 1 a 8, a Bíblia diz: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e Ele me acolheu e me livrou dos meus temores. Contemplai, e os vossos rostos serão iluminados, e vocês jamais sofrerão vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou das suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Está escrito, eu acredito. Tire isso da sua cabeça.
de achar que Deus só é bom com os outros. Para e pensa um pouquinho, e você vai ver que Deus tem sido muito bom com você. Quando nós nos frustramos com Deus, a gente se frustra com Deus quando a gente perde o privilégio de simplesmente fazer as coisas. A gente perde o encantamento por simplesmente fazer. E eu preciso dizer uma coisa para você, porque o reino dos céus, sempre que Jesus, muitas as parábolas que Jesus vai explicar o reino, Jesus coloca trabalhadores no reino. Você já pensou sobre isso? Jesus quer explicar o reino e ele começa a lidar com um trabalhador assalariado, dívida, recebe tal, porque o reino é um lugar de trabalho. O reino dos céus é um lugar de trabalho. No reino de Deus nós não só somos alguma coisa, mas nós também fazemos alguma coisa. Quem entende isso que eu estou falando, diga amém. Então o trabalho na Bíblia, o trabalho não é só trazer o sustento para casa, isso é uma face do trabalho. O trabalho é a maneira pela qual Deus coloca na minha mão o sustento, a provisão, mas o trabalho na Bíblia também é significância. O trabalho na Bíblia também é trazer para a sua vida relevância e significado. Por que você está na terra? O que você faz que justifica a sua vida? É por isso que quando Deus cria Adão, o cria a sua imagem e semelhança, ele vira para Adão e fala assim: colocou no jardim para o lavrar e guardar. Então a gente tem essa ideia de que o trabalho é fruto do pecado. Não, irmãos, trabalho é a ideia de Deus, amém? Jesus disse assim: o meu pai trabalha e eu também. Então, se tu não trabalha, você já sabe quem é seu pai. Brincadeira, irmãos, tá certo? Fica tranquilo, se você não pode trabalhar, você não está na época de trabalhar. Agora, se você não trabalha porque não quer, você precisa ter uma conversa com o pai do trabalho. Então o reino dos céus é um lugar de trabalho, é um lugar onde constantemente nós estamos fazendo as coisas. Percebe que quando a pessoa se frustra com Deus, a primeira coisa que ela faz é: não vou fazer mais não. Fazer para quê, pastor? Fazer para as pessoas. A pessoa vai se frustrando com Deus, ela vai deixando de lado. A gente não consegue mais enxergar o simples privilégio de fazer as coisas. Ou a gente para, não só a gente deixa as coisas, a gente começa a se perguntar: o que eu ganho com isso, cara? O que eu ganho, assim, de verdade? O que eu ganho? Estou aqui 12, 15 anos tocando na igreja, chegando uma hora e meia mais cedo, a gente, não é? O que eu ganho com isso aí, mano? A gente manda as músicas, ouve as músicas, tira as músicas, estou citando um exemplo, né? Todo esse trampo que dá preparar a gente para tocar meia hora, né? 6, 7, 8, 10 horas de trabalho, e beleza, o que eu ganho com isso? O que eu ganho dando meu dízimo? Se eu der o meu dízimo, tem aquela bênção, vai rolar aquela bênção assim, eu dando meu dízimo, o pneu do meu carro não vai furar? A gente tem esse imaginário assim, né? E a gente não dá o dízimo para receber alguma coisa, a gente dá o dízimo porque já recebeu alguma coisa, amém, irmãos? Então, se eu fizer, eu digo assim: vamos fazer o bem para as pessoas. Assim, mas se eu fizer o bem, o que eu ganho? Pelo menos mais uma pedrinha lá na minha coroa? Assim, eu fazendo bem para as pessoas, o Senhor me tira da periferia e me leva para o Alphaville lá no céu, eu vou morar mais perto do chefe. Qual que é a parada? Eu vou subindo na hierarquia, eu digo: vamos arrumar as cadeiras no final do culto. Mas por quê? Assim, alguém vai estar vendo? Assim, alguém vai bater nas minhas costas e falar: valeu, obrigado pela força, vamos liderar uma célula, e eu falo assim: mas eu vou ganhar alguma coisa com isso? Vai ter um lugar assim especial na igreja, na hora da ceia eu vou poder tomar naqueles cálice grande que o pastor toma também, tem algum benefício nesse negócio? E esse negócio do cálice grande é mó furado assim, né? Modo de falar, porque os pastores tomam no cálice grande. Eu sempre troco, irmãos, né? Acabo ficando com o pequenininho, ou eu troco e pego lá na frente. Muito bem. Sabe que lógica é essa da frustração? Eu te faço a pergunta: se não tivesse céu, você seria bom e justo? Porque quando a gente entra pelo caminho da frustração, a gente espera a recompensa. E o que move o nosso coração é o que nós queremos ser, cara, é a alegria de fazer. O que é que tem para fazer? Vou fazer, porque eu sou um trabalhador. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 15, 58, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Não é. Então quando a gente se frustra, a gente vai deixando de fazer as coisas. Nós não fazemos nada para ser aprovados, mas nós fazemos porque a aprovação que recebemos é tão grande que ela nos move a fazer algo. Cara, se eu não fizer, eu morro. Eu preciso
eu preciso fazer, é disso que eu quero falar para você. Então, às vezes a gente serve a Deus, é muito mais por medo de ir para o inferno, do que vontade de estar com Deus. Essa é a lógica dos caras que entraram de manhã, porque os das 5 receberam o mesmo salário, e aí eles falam assim, uai, se eu soubesse que vinha às 5 ou vinha às 6 da manhã, estava na mesma, eu tinha vindo às 5, eu trabalhei o dia inteiro, eu fiz um monte mais de coisa, eu enfrentei o calor do dia, nós ralamos aqui, e para ter a mesma coisa, é a lógica, você entende isso daí? É a lógica. A gente tem, aqui na igreja não tem ninguém assim, mas em outras igrejas, tem umas pessoas que têm um imaginário coletivo assim, que falam, mano, eu aceitei Jesus primeiro, quando ele vier, ele vai me botar mais na frente na fila, não é possível. Não é assim, eu já estou na estrada, não é possível que o cara aqui assim, 10 minutos antes de morrer lá no hospital, entregou a vida e ele vai para o mesmo céu que euzinho. A gente vai perdendo o privilégio. Então, é aquele cara que diz assim, mano, me converter com 12, 15 anos não foi uma boa. Eu devia ter assim, rebentado, né, curtido, derrubado uns corpinhos, não é isso? Passava geral, mas assim, o que eu fiz? Aí, vou casar, aí eu converto, pronto, beleza, fiz o que tinha que fazer, me converter naquela idade, porque assim, os caras fizeram, arrebentaram, o cara chega aqui na igreja 25, 28 anos, converte, ainda casa com a menina mais bonita da igreja, e não valeu a pena vir para às 6 da manhã, era melhor eu ter chego às 5 da tarde, não é isso? A gente perde a alegria de simplesmente fazer as coisas. É o que eu sempre falo. Eu já fiz essa pergunta aqui, se eu não me engano. É como se Deus chegasse para você e falasse assim, ó, sabe aquele dia que você entregou a sua vida para Jesus? Quem teve esse dia aqui que você entregou a sua vida para Jesus? Quem lembra desse dia? Diz glória a Deus. Eu não tive esse dia, eu fui me convertendo. Por isso que tem uns apelos que o pastor Richard faz, eu tenho vontade de levantar a mão só para dar aquela... Mas eu falo, o pessoal não vai entender. Quando eu vi, eu já estava lá. Eu falo assim, vai que precisa, né? Eu não tive aquele dia que eu fui na frente. Quando eu vi, eu já estava, muito bem. Mas vamos supor que naquele dia, Deus entrasse ali no seu coração, parasse o tempo e falasse assim, é o seguinte, eu sei, você entendeu a graça, legal, bacana, você está aí com seus 15, 18, 20, 30, faz assim, irmão, faz assim, eu te dou a opção hoje, vive, cara, vive sua vida do jeito que você quiser, faz o que você quiser, quando faltar uns 15 dias para você morrer, eu reapareço, eu falo, está dando a hora, aí você entrega a vida para mim e vai para o céu, fechado. O que você responderia, irmão? Fica tranquilo, cara, eu vou te avisar, não tem erro. O que você responderia de verdade? Porque se isso te faz balançar em algum momento, é porque você ainda não descobriu a alegria que é servir a Deus. Eu tenho que falar assim, não, cara, eu quero me converter agora mesmo. Eu quero entregar a minha vida agora, porque cada dia que eu passo longe do Senhor é um dia perdido para mim. A minha vida só tem sentido na Tua presença, mais vale um dia na Tua casa do que 1000 em qualquer outro lugar. Irmão, não perde a alegria de fazer as coisas para Deus. Não deixe a frustração tirar as suas mãos do arado. Não deixe a frustração fazer de você não um trabalhador, mas um desocupado do reino. Tem um monte de gente que é desocupado porque está frustrada, e as nossas frustrações não podem ser maiores do que o Senhor da vinha que nos chamou a trabalhar, amém, irmãos? Quando eu me frustro com Deus, quando eu não consigo celebrar a prosperidade do outro, eu falei um pouquinho sobre isso, né? Mas esse momento em que a gente olha que Deus foi generoso com aquele que trabalhou pouco, e todo mundo se revolta, todo mundo ficou desconfortável, e aí eu olho para essa cena assim, eu vejo que Deus faz as coisas de tudo certo, a gente sabe disso. Ele chegou ao fim do dia, ele podia ter falado assim, mano, faz o seguinte, paga os caras das 6 da manhã, libera eles, paga os caras das 9, paga do meio-dia, da 1, das 3, deixa dos 5 para o final. Ele não podia ter feito assim? Não ia dar rolo, pegava o dele, ia embora, nem ia saber, mas ele fala, chama os últimos, sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia não só fala a verdade, a Bíblia fala a verdade de uma maneira a expor quem nós somos por dentro.
A Bíblia fala a verdade de uma maneira a revelar o nosso coração. A Bíblia está escrita dessa maneira, para que a gente olhe para aquilo e fale, cara, olha quem eu sou. Porque Deus sabe quem nós somos, mas a gente precisa aplicar o nosso coração e descobrir quem nós somos. É por isso que quando os caras estão ali indignados, porque ele está tratando os outros, sendo bom com os outros, ele fala assim, acaso os seus olhos são maus, porque eu sou bom? Às vezes a gente se frustra, irmãos, porque tem maldade dentro do nosso coração. A gente se frustra porque a gente ainda não entendeu a diferença entre graça e lei, entre o que é justiça de Deus. Então, para mim, justiça tem dois aspectos. É difícil resumir isso e eu estou perto de encerrar, mas justiça, o que é justiça para nós? Isso é óbvio, isso é um aspecto da justiça até na Bíblia. Justiça é dar a alguém aquilo que ele merece, sim ou não? Sim ou não? Roubou, estuprou, matou, cadeia, ele merece a cadeia, sim ou não? Merece. A gente espera que ele se corrija, mude de vida, mas ele merece aquilo. Isso é um aspecto de justiça. Deus não toma o inocente por culpado, nem o culpado por inocente, está claro na Bíblia. Então isso é um aspecto da justiça, mas isso não é toda a justiça de Deus. A justiça de Deus não é só dar às pessoas aquilo que elas merecem. A justiça de Deus também é, por outro aspecto, dar às pessoas aquilo que elas precisam. Justiça é, em muitos momentos, receber ou ter na minha vida aquilo que eu mereço, mas também é receber de Deus aquilo que eu preciso. Sabe que história é essa que eu estou te contando? É a minha e a sua história de salvação. Eu pergunto para você, nós merecíamos ser salvos? Vamos, irmãos, sim ou não? Eu falo assim, pastor, acho que eu merecia, eu sou um cara legal, pô. No céu não ia ser a mesma coisa sem eu lá. A Bíblia diz, todos pecaram e carecem, e destituídos estão da glória de Deus, e o salário do pecado é Então, em três, uma só voz, o que nós merecíamos por termos pecado? 1, 2, 3. Morte, isso é merecimento. E a minha história e a sua história de salvação, Deus nos tratou não só com a justiça do merecimento, mas Deus nos tratou com a justiça daquilo que nós precisávamos. Nós não merecíamos ser salvos, mas nós precisávamos ser salvos. E aí é por isso que a Bíblia fala que Cristo é a justiça de Deus, porque em Cristo Jesus Deus fez a justiça do merecimento, e pela justiça do merecimento nós tomamos posse da justiça daquilo que precisamos em Cristo Jesus. É a minha e a sua história, e a gente tem que aprender a olhar e parar de se frustrar quando a gente vê que Deus está tratando as pessoas, dando para elas aquilo que elas precisam, não aquilo que elas querem, mas aquilo que elas precisam. Se Deus está dando, se Deus está liberando, é porque nós precisamos, é porque Ele precisa. Mas a cura dele veio, a minha não. Talvez seja porque Ele precise mais da cura do que você, talvez. A frustração se dá em nós quando a gente não consegue mais navegar nos braços da graça, quando a gente não consegue trafegar entre alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. Não é isso que a Bíblia diz? Alegre-se com quem se alegra e chora com quem chora. Então peraí, se a Bíblia me diz que eu tenho que me alegrar e chorar, é porque vai ter hora em que eu vou lidar com gente que está feliz, e tem hora que eu vou lidar com gente que está chorando, e muito provavelmente esse choro não é o choro da alegria, é o choro da tristeza, é o choro da frustração. Então meça seu coração. Quando alguém vem e diz para você assim, cara, eu queria contar uma bênção para você, fala, cara, abriu um negócio, o negócio está prosperando, já contratei outro, aquilo, tal, estou crescendo e tal, glória a Deus, e você ali por dentro fala, glória a Deus, né, irmão? Lá no fundo você fala assim, por que ele não eu? Ele não eu. É muito mais fácil chorar com quem chora do que se alegrar com quem se alegra. Só se alegra com quem se alegra quem entendeu a graça. Quem entendeu a graça. O cara compra o carro que você queria, sem fazer força. Ele vai lá e compra. Você está ali, juntando os trocadinhos. Graça, louvado seja Deus. A grandeza da vida e superarmos a frustração é sermos iguais na dor e na alegria. É a gente poder olhar para o pai de família que passou o dia inteiro na praça, porque a praça era o lugar onde os trabalhadores se acumulavam quando a colheita chegava. O dono da vinha tinha os trabalhadores regulares, mas quando a colheita chegava ele contratava os diaristas para ajudar na colheita.
Superar a frustração é olhar para o pai de família que passou o dia inteiro na praça e que ia voltar para casa de mãos abanando, e ele veio para vir às 5 horas da tarde, e ele foi assalariado, e agora ele vai voltar para casa, ele vai poder comprar o leite, poder comprar o pão, a sua esposa, seus filhos vão ficar felizes, e ao invés de eu ficar com inveja dele porque ele tem o mesmo que eu tenho, eu poder abraçá-lo e dizer: glória a Deus, o Senhor entrou com providência na sua vida. Isso é superar a frustração, isso é superar a pequenez que muitas vezes está dentro de nossa alma, dentro de nosso coração, e nós somos tão pequenos, capazes de ter frustrações tão grandes. Quanto maior você for, menor é a sua frustração. Quanto menor você for, maior é a sua frustração. Nós nos frustramos com Deus, quarto e último, quando eu não admito que ninguém, inclusive Deus, age diferente de mim. Admito, cara, eu sei o que é certo, e se alguém age diferente de mim, está errado. Eu olho para o senhor da vinha e digo assim: cara, se eu fosse o senhor da vinha, eu faria diferente. Se eu tivesse na posição dele, eu faria diferente. Irmãos, esquece que essa história está na Bíblia. Vamos supor que ela fosse qualquer outra história. Você concordaria com essa história? Esquece que ela está na Bíblia. Você concordaria? Sim ou não, irmãos? Você mal e mal concorda, ela está na Bíblia? Ou você não é tão pó como eu? Cara, não é possível. Mas sabe em quem está o foco nessa história? O foco nessa história não está no trabalhador e nem no denário. O foco dessa história está no Senhor da vinha. Quem é o Senhor da vinha, irmãos? Meus irmãos, quem é o Senhor da vinha? Deus. Ele é o Senhor da vinha. Jesus está explicando e está escancarando, escrachando para os discípulos o procedimento do Pai, a maneira como o Pai age, e o tipo de conduta que está em xeque aqui é a conduta do Senhor da vinha, a conduta de Deus. E o que acontece quando eles começam a olhar para a conduta de Deus? Eles são tomados de um sentimento que precede a frustração, ou de uma atitude que precede a frustração, que é a nossa não tão amiga, e é amiga de muitos e não deveria ser, a murmuração. Porque a Bíblia diz que, vendo como o Senhor da vinha tratava-os às 5 da tarde, eles o que, irmãos? Eles o que? Murmuravam entre si. Para de andar com o murmurador, ele vai azedar o seu coração, você vai se frustrar também. Quem está murmurando está a um passo do precipício da frustração. A gente se frustra, o sinal de que estamos próximos a nos frustrar é a murmuração. Eu já disse isso aqui N vezes e vou dizer novamente. O que é murmuração? Murmuração é eu voltar para Deus e dizer assim: se eu fosse Deus, eu faria diferente. Isso é murmuração. O jeito que o Senhor faz as coisas não está certo. O jeito que o Senhor procede, eu não concordo, eu discordo, eu não acho que o Senhor é tão soberano, eu não acho que o Senhor faz tudo bem, eu não acho que o Senhor faz tudo certo, eu não agiria dessa forma. Isso é murmuração. 1 Coríntios 10:10, a Bíblia diz: não murmurem, como também alguns deles murmuraram e pereceram por causa do destruidor. Quando a gente murmura, a gente perece. Existe uma frase de um livro do Francis Chan. O que você achar do Francis Chan, você pode ler. É o livro Louco Amor, um livro muito bom, dos 2 livros dele que eu mais gosto, Louco Amor e o Deus Esquecido. Mas o Louco Amor, tem um momento que o Francis Chan parece que ele para o livro e ele diz assim, ele fala: parece que nós levamos mais tempo para entender o amor de Deus do que para entender a sua lei. Parece que nós levamos mais tempo para entender o amor de Deus do que para entender a sua lei. Isto porque o amor de Deus é escandaloso. Irmãos, o amor de Deus é escandaloso. É por isso que nós somos salvos pelo escândalo da cruz. A coisa não tem medida. 1 mais 1 é 2, a gente entende. Agora, 6 da manhã, 1 denário, a gente entende. 5 da tarde, 1 denário aí, não, peraí, pô. Isso é escândalo, isso é amor escandaloso. E eu queria te dizer nessa noite, em nome de Jesus, deixa Deus ser bom com quem Ele quer ser bom. Deus faz tudo certo. Amém, irmãos? Às vezes você está frustrado porque há no seu coração um conceito que necessariamente não existe na palavra. Vou encerrar. Qual é um dos motivos que eu mais tenho visto
crentes frustrados com Deus? Porque em algum momento eles formaram um conceito aqui e aqui, mas esse conceito não está aqui. Por exemplo, eu te pergunto: Deus cura? Irmãos, Deus cura sim ou não? Está escrito na Bíblia que Deus cura? Sim. Sabe o que não está escrito na Bíblia? Não está escrito na Bíblia que Deus sempre cura. Desculpa, não tem isso na Bíblia. E em algum momento a gente coloca aqui, ó, e aqui, de que Deus sempre cura, mas Deus nem sempre cura. Nem sempre. Na verdade, a graça é tão esquisita que às vezes Deus usa pessoas para curar e elas mesmas não são curadas. Não foi assim com Paulo? Não era assim com Paulo? O lenço dele, as pessoas pegavam, levavam o enfermo e ficavam curados. E Paulo dizia assim: eu tenho um espinho na carne, eu já orei, mas Deus não tira. E aí quando eu fui para Deus pedindo a cura, Deus me disse: aproxime o seu coração da Bíblia. Diminua o seu nível de frustração ao entender o que a Bíblia diz sobre Deus. Tem um texto, Hebreus capítulo número 11, nós vamos ler esse texto e terminar a palavra. Abra sua Bíblia comigo. Hebreus capítulo número 11. Você sabe que Hebreus 11 é a galeria dos heróis da fé. E a Bíblia fala dessas coisas tremendas que os heróis da fé fizeram. Não é não? Muralhas caíram, gente ressuscitou, caiu fogo do céu. Você sabe de tudo isso. E aí a partir do versículo de número 30, diz a Bíblia assim: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé Raabe a meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias. Que mais direi? Eu poderia ainda falar, mas me falta tempo de falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas. Grave isso no seu coração: obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Amém, irmãos? Amém? Mas não para aqui. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos pelo fio da espada. Andaram peregrinos vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes obtiveram um bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Fé. Meu Deus, como eu tenho pensado sobre fé nesses dias. Como a minha casa tem pensado sobre fé. Fé é algo que Deus nos dá, pelo qual podemos nos apoderar de coisas impossíveis. Quantos creem nisso? Digam amém. Fé é algo que Deus nos dá, pelo qual podemos nos apoderar de coisas impossíveis. Mas isso não é tudo sobre fé. Fé também é a capacidade que Deus nos dá de passar por aquilo que não gostaríamos de passar. Isso é fé. Pela fé eu fecho a boca do leão, mas pela fé eu sou cerrado ao meio. Pela fé os mortos ressuscitam, mas pela fé eu não recebo a ressurreição. Pela fé. Se Deus curar, louvado seja o Senhor, eu tenho fé para Ele curar. Mas se Deus não curar, louvado seja o Senhor, Ele vai me dar fé para suportar. E eu não preciso me frustrar por causa disso, porque os homens os quais o mundo não era digno foram aqueles que, mesmo não tendo aquilo que gostariam de ter,
viveram em fé diante de Deus todos os dias da sua vida. Por quê? Por haver Deus, versículo 40, provido para cada um deles coisa superior. Deus tem coisas superiores para nós. Não se frustra com Deus não, irmão. Não se frustra com Deus. Você tem fé, e pela fé você pode ver coisas impossíveis acontecendo na sua vida, mas pela fé você também pode passar pelas coisas que você jamais queria passar. Na verdade, eu cheguei a uma conclusão: ter fé para receber o milagre, é preciso ter fé para receber o milagre, mas é preciso ter muito mais fé para não receber e continuar crendo. Que a palavra de Deus fale ao seu coração, que para a glória de Deus nenhum de nós se frustre na jornada. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.